A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que estão aqui presentes mais uma vez comigo em mais um conteúdo e mais um vídeo da Palavra de Deus aqui no meu canal do YouTube. Hoje eu vim trazer uma palavra da parte de Deus, uma palavra abençoada, na qual irá abrir o seu entendimento totalmente em relação à Palavra de Deus, que irá abrir totalmente a sua visão sobre a Palavra de Deus. Mas antes de iniciar essa palavra, eu queria pedir para que você se inscreva no meu canal do YouTube, para o YouTube divulgar os vídeos e o conteúdo deste canal, para outras pessoas serem alcançadas e abençoadas, assim como você foi alcançado e assim como você foi abençoado. Então se inscreva, compartilha para aquela pessoa que você sabe que precisa de uma palavra abençoada da parte de Deus. E que Deus possa também te abençoar através desse ato de evangelismo e desse ato de divulgar a palavra de Deus, evangelizar as pessoas através da palavra de Deus. Então deixa Deus te usar, seja um evangelista e um missionário virtual da parte de Deus. Hoje o tema da palavra na qual eu vim trazer para a sua vida é o mistério da coroa de espinhos. Hoje eu venho trazer a revelação, um estudo e uma pregação sobre o mistério da coroa de espinhos, o mistério na qual ninguém te revela e o mistério na qual que muitos já há muito tempo estão caminhando com Deus, tem uma caminhada longa com Deus e não sabe o mistério que está por trás da coroa de espinhos. Então, coroa nos fala de reino, coroa nos fala de reinado. Hoje eu vim falar também, através da revelação da coroa de espinhos, do mistério da coroa de espinhos, eu venho falar sobre dois reis, um rei ganhador e um rei perdedor. E eu irei começar falando apenas aonde surgiu o reinado, aonde começou o reinado de um deles, que muitos ainda não conhecem. O outro eu irei também falar mais à frente no vídeo, que é um rei que muitos já conhecem. Então, para que você entenda a palavra, para que você não saia desse vídeo, dessa palavra com dúvidas, com perguntas não respondidas, para que você não saia achando que eu estou pregando lei, achando que eu estou pregando contra a palavra, eu te indico e te aconselho para que você assista todo o vídeo do começo ao fim e não pule nenhuma parte, porque se você pular alguma parte, você não irá entender o que foi ministrado no começo. E se você assistir do começo até o meio, você não irá receber desta palavra da parte de Deus. Então não pule o vídeo, não passe para frente, mas assista do começo ao fim, porque Deus irá falar com você. Deus irá fazer grandes coisas na sua vida através dessa palavra. Então permaneça, não pule nenhuma parte, assista, abra seu coração, porque o Espírito Santo irá ministrar na sua vida através dessa palavra. A sua vida, o seu entendimento irá mudar totalmente em relação à palavra de Deus. Aleluias! E a palavra na qual vim trazer, ela se encontra lá em Gênesis. Lá em Gênesis, capítulo 3, verso 17 ao verso 18. Aleluias! Então eu irei primeiro começar falando da onde surgiu a raiz, da onde o primeiro rei, conjecturando para você entender onde começou o reinado de um desses reis, aonde tudo começou. Primeiro eu irei estar falando disso, da onde surgiu. Depois eu irei estar falando aonde esses dois reis batalharam um contra o outro. Essa palavra ela se encontra em Gênesis capítulo 3, verso 17 ao verso 18. E no verso 17 diz assim: E Adão disse. Aqui no verso 17 é o próprio Deus dizendo para Adão, porque Adão estava com Eva no jardim do Éden. Deus plantou, vou dar um exemplo para que você entenda. Deus plantou 100 árvores frutíferas
dentro do jardim do Éden. E Deus falou que 99 das árvores era para Adão e uma era de Deus. E essa uma que era do próprio Deus, ele não poderia comer, mas ele tinha 99 árvores que davam fruto para ele e Adão e Eva desfrutar. Aí depois, logo após que Adão pecou, aqui Deus fala para Adão a seguinte ordem e a seguinte direção, porque Adão é o nosso representante e Adão precisava passar por uma eleição no jardim do Éden para ele ser certificado, para ele ser eternizado. E Adão foi reprovado porque ele caiu e ele falhou, ele desobedeceu a Deus. Então Deus disse assim para Adão: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher e comestes da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Aleluias. O verso 18 diz assim: espinhos e abrolhos te produzirá, e comerás erva do campo. E voltando no verso 17, no início da palavra, que diz assim: portanto, destes ouvido à voz da tua mulher. Aqui Deus está falando para Adão: você só caiu porque você preferiu ouvir a voz da tua mulher, o conselho da tua mulher, do que o meu. E por isso que você caiu e por isso que você falhou. E quantas das vezes a gente nos encontramos em situações parecidas? Deus tem uma prova para nos eleger, para nos aprovar, mas sempre tem pessoas ao nosso lado que vêm dar conselhos. Mas antes que você ouve esse conselho, você tem que perguntar primeiro para Deus se esse conselho que essa pessoa está te dando, essa direção que essa pessoa está te dando, vem mesmo de Deus, porque é aí que está a nossa queda, é querer receber, escutar e praticar conselho de pessoas que a gente nem sabe se veio de Deus. Deus deu uma direção para Adão e Adão preferiu outra. A mente de Eva foi feita pela serpente. A serpente falou: se eles comessem desse fruto proibido, certamente eles seriam como Deus. Mas eles já eram como Deus. Eles já tinham um corpo de glória, eles tinham o fruto da árvore da vida. E a serpente falou que ainda não era o bastante, que ainda não era o suficiente. Aleluias, que o que Deus tinha dado para eles não é o suficiente. E é isso que Satanás quer que a gente faça. Saia da direção de Deus e vá para a direção errada. Adão só caiu, só foi reprovado porque ele rejeitou a direção de Deus e preferiu aceitar uma direção que não vinha de Deus. É aí que está a nossa queda, é aí que está a nossa falha. Rejeitar a direção de Deus e aceitar a direção de pessoas que a gente nem sabe se foi Deus que deu a direção para essas pessoas. Aleluias. Glória a Deus. E mais adiante na palavra diz assim: porque destes ouvido a voz da tua mulher e comestes da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Aqui, Deus, ele é o jardineiro de Adão. Deus é quem serve Adão. E o jardim do Éden é um tipo da graça. O jardim do Éden é um tipo da graça, onde está tudo pronto, é só você desfrutar. Adão não precisava plantar, nem colher. Adão precisava somente desfrutar. E quantos estão rejeitando a graça pela lei? E eu não estou falando que a lei é de Satanás, porque quando a gente rejeita a graça, aonde foi tudo consumado, tudo feito por Cristo, nós não precisamos fazer mais nada, é só crer e retomar posse de tudo que foi liberado através da fé, desfrutar. Mas muitos de nós afastamos da graça porque pessoas vêm nos falar e vêm nos dar conselhos errados, porque a gente passa por alguns momentos e as pessoas vêm dar conselhos errados que a gente precisa fazer algo para passar por essa dificuldade e para receber algo. E foi isso que aconteceu com Adão. Ele preferiu rejeitar a graça onde estava tudo feito, onde estava tudo plantado, era só colher e desfrutar, e decidiu fazer algo para receber algo. Isso é lei.
Na graça você não precisa fazer algo para receber. Na graça você só precisa receber. E Adão foi para a lei. Por que que Satanás conseguiu fazer a mente de Eva e Adão não estava perto? Porque na palavra fala que a serpente chegou em Eva e fez a mente dela. Se Adão estivesse por perto, vigiando, a serpente não tinha feito a mente de Adão, de Eva, e não tinha usado Eva para derrubar Adão. Adão, ele estava saindo do Éden. Adão estava indo dar uma volta no campo. O campo é um tipo da lei e a graça é um tipo do jardim do Éden. E todas as vezes que você sai da graça e vai para a lei, é aí que está a sua falha. É aí que está a sua queda. Eu não estou dizendo que cumprir a lei é errado. Eu estou dizendo que ninguém nunca conseguiu cumprir a lei à risca, a não ser o próprio Jesus Cristo. E aqui Adão estava na graça, ele não precisava fazer nada para merecer as coisas, ele só precisava descansar em Deus e tomar posse. E o que Satanás quer que a gente faça hoje em dia, quer que a gente saia da graça e vai para a lei, porque Satanás sabe que se você for para a lei, você não consegue cumprir sozinho. Por isso que Cristo veio e cumpriu por nós e cumpriu por você. E todas as vezes que você sai da graça e quer cumprir a lei, você não está rejeitando somente a graça, você está rejeitando o próprio Deus. Aleluia, você está rejeitando o próprio sacrifício de Cristo, porque quando você vai para a lei, você está querendo dizer que o sacrifício de Cristo não foi o suficiente e não é o suficiente para você receber as coisas. E para ser suficiente para você, e para você receber algo em troca, você precisa fazer algo a mais. Ei, a obra de Cristo não foi pela metade, mas a obra de Cristo foi por completo. É uma obra permanente que não há outra que substitui. E quantas pessoas estão querendo substituir a obra que Cristo fez, a obra que Cristo completou, para que você não precise fazer nada? Por quê? Porque todas as vezes que a gente não consegue cumprir a lei, a gente acha que Deus afastou da gente, a gente acha que a gente está sem Deus, que Deus não nos aceita mais e que Deus está furioso com a gente. Mas essas são as setas que Satanás quer lançar na sua mente todas as vezes que você sai da graça. E todas as vezes que você sai da graça e vai para a lei, que você não consegue cumprir, e você olha para você mesmo e você fala que você não é capaz mesmo, aí Satanás joga mais seta ainda para te afastar da presença de Deus. Além dele conseguir tirar você da graça, ele também consegue tirar você da lei e consegue com que você se afaste de Deus e volte para o mundo. Essa é a chave e a seta que Satanás usa contra as pessoas. Satanás quer que as pessoas saiam do jardim do Éden, que é a graça, e vai para o campo. E aqui no verso 18 diz assim: espinhos e abrolhos te produzirá e comerás da erva do campo. Os espinhos e abrolhos representam o reinado de Satanás. Aqui representa o reinado do diabo, porque Adão tinha o domínio de toda a terra sobre as suas mãos. E quando Adão caiu, pecou e falhou e foi reprovado, Satanás entrou na brecha e tomou das mãos de Adão a autoridade de reinar sobre a terra. E aqui no verso 18 foi aonde Satanás começou a reinar sobre a terra. E Satanás não tem nada além de espinhos e abrolhos. E os espinhos e abrolhos representam o reinado de Satanás. Ei, Adão caiu e Adão falhou. E aonde Adão caiu foi aonde Satanás entrou. E Satanás entrou e começou a reinar sobre a terra e semear e plantar os seus espinhos para fazer com que a terra se torne maldita. Aleluias! E como Adão era nosso representante, ele tinha só uma chance para ser aprovado e certificado. Adão foi reprovado e ele foi tirado do jardim do Éden e foi colocado no campo. E é assim que muitas pessoas se encontram hoje. Muitas pessoas abandonam a graça e têm que passar por dificuldades no campo para entender que o lugar dela não é no campo, mas é no jardim do Éden. Quantas pessoas se encontram assim hoje, estão rejeitando a graça e têm que passar assim por momentos difíceis e por momentos de dificuldade no campo para aprender que ela tem que permanecer no jardim do Éden e não no campo. E no campo, aonde é o campo é um tipo também do mundo.
Ei, todas as vezes que você não consegue cumprir a lei, que você abandona a graça e vai para a lei, Satanás te acusa, Satanás te condena e você sai do reinado. Eu estou falando aqui de dois reinos, o reino da graça e o reino de Satanás. Quando você abandona o reinado da graça, que é o jardim do Éden, você está saindo debaixo da cobertura e do reino de Deus. Você está abandonando o reino de Deus e quando você abandona o reino de Deus, você vai para a lei. Você não consegue cumprir a lei, você abandona a lei, você entra automaticamente debaixo do reinado de Satanás, que é o reino dos espinhos e abrolhos. Quantas pessoas estão assim, mesmo com Cristo, mas ainda estão na lei? Mesmo na lei, estão caindo, estão falhando, estão se afastando de Deus, estão preferindo entrar no reinado de Satanás, no reinado dos espinhos e abrolho. Ei, na graça você não precisa fazer nada para merecer algo, é só crer. É só acreditar e receber a obra de Cristo. Na graça, Deus tem prosperidade para você. Na graça, Deus tem vida em abundância. Ei, sabe o que eu quero te dizer? Quando você está na graça, a graça faz com que a sua vida seja uma vida abundante. Mas quando você vai para a lei faz com que a sua vida seja travada. Porque em Deuteronômio fala que todo aquele que cumprir a lei, todas as bênçãos irá perseguir, queira essa pessoa ou não. Todas as sortes de bênçãos, prosperidades, riquezas, onde essa pessoa pisar a planta dos pés dela, a terra, e ela também será abençoada. Onde essa pessoa colocar a palma das mãos dela, aonde ela colocou será abençoada, e essa pessoa também será abençoada. Mas a lei também fala, em Deuteronômio, fala que todo aquele que não conseguir cumprir a lei à risca, todas as maldições, queira a pessoa ou não, ela pode viajar para outra cidade, ela pode viajar para outro país, as maldições automaticamente irão perseguir ela, porque ela não conseguiu cumprir a lei. E todas as vezes que você vai para a lei e você não consegue cumprir, tem maldições que vão te perseguir sim. O seu financeiro vai ser amarrado sim. Você não irá prosperar porque você está na lei. E Deus, vendo que ninguém conseguia cumprir a lei, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para Cristo conseguir cumprir esta lei no lugar do homem, porque ninguém na terra conseguia cumprir. Cristo conseguindo cumprir, e muitos pensam que Cristo veio cumprir o sacrifício e acha que o sacrifício de Cristo dura um dia, 2 dias, 1 mês e até 1 ano. E esse pensamento que essas pessoas têm faz com que essas pessoas vão para lei, para fazer algo a mais, para merecer algo a mais. Você está entendendo essa palavra? Abra seu coração, porque Deus irá te dar revelação e entendimento desta palavra e da situação que você está passando. Porque em Hebreus 10, capítulo 12, fala que o sacrifício de Cristo é permanente. O sacrifício de Cristo é um sacrifício que dura para sempre. Para sempre, o que eu estou querendo dizer é até que a igreja seja arrebatada. Toda a igreja, que é a igreja vencedora, que creu, que recebeu e permaneceu na obra de Cristo, na graça, quando a igreja ser arrebatada, esse sacrifício não vai estar mais na terra. Então, todos que ficarem vão ter que voltar para a lei, pagar com o seu próprio sangue, rejeitar a marca da besta e ser mortos pelo anticristo para que elas sejam salvas. Aleluias. E muitas pessoas ainda estão vivendo no velho. E aqui no verso 18 foi aonde Satanás começou a reinar sobre a terra. Ele tomou a autoridade que estava sobre as mãos de Adão, a autoridade de dominar e abundar sobre a terra. Satanás tomou porque Adão preferiu entrar debaixo do reinado de Satanás, porque a palavra de Deus diz: todo aquele que não é amigo de Deus é inimigo de Deus. Todos aqueles que praticam o pecado, a iniquidade, a desobediência, todos que vão contra a vontade de Deus, não são amigos de Deus, mas são amigos do diabo, de Satanás. Todos que praticam o pecado são servos de Satanás. Servos nos fala de servir, e servir nos fala de servir a alguém que está acima de nós, e alguém que está acima de nós nos fala de domínio, e domínio nos fala de reino. Ei,
Adão preferiu entrar debaixo do reino de Satanás, que ainda não tinha sido estabelecido, só foi estabelecido logo após que Adão pecou. Então Adão saiu do reino de Deus, saiu debaixo da autoridade de Deus e entrou na autoridade de Satanás. Ei, Satanás, ele não quer que você prospere, Satanás não quer que você seja abundante em todas as áreas da sua vida, mas Satanás quer amarrar e Satanás quer prender a sua vida. E quantas pessoas, mesmo com Cristo, estão presas ao reino dos espinhos e dos abrolhos? Ei, quantas pessoas estão assim hoje? Satanás está semeando no seu financeiro, Satanás está semeando na sua saúde, Satanás está semeando os espinhos dele na sua empresa, em todas as áreas da sua vida e na sua casa. E não é isso que Deus quer para você. A única pessoa que quer que você seja abundante, quer que você seja salva, curada, que você tenha saúde, tenha vida e vida em abundância, quer que você prospere, quer que você cresça, é o próprio Deus. E você só vai ter essas coisas se você permanecer na graça, porque para você merecer a vida em abundância, para você receber a prosperidade, para você receber algo da parte de Deus, você tem que cumprir a lei. E se você tentar cumprir a lei, você não vai conseguir. Aleluias, porque o próprio Cristo já cumpriu. E para você não precisar cumprir, você tem que estar com Cristo. Se você está com Cristo, você é um com Ele. Tudo que Cristo fez, você já fez. A morte de Cristo é sua morte. A ressurreição de Cristo também é a sua ressurreição. Tudo que Cristo conquistou, cumprindo a lei, todas as sortes de bênçãos, Ele liberou para você. Pois a palavra de Deus fala que Cristo liberou todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Se você está com Cristo, tudo que é dele é seu. Mas quando você rejeita a graça, você não consegue cumprir a lei, você abandona Deus e volta para o mundo, você sai do reinado de Deus e entra no reinado de Satanás. No reinado de Satanás não tem prosperidade. No reinado de Satanás não tem vida e vida em abundância. No reinado de Satanás só tem miséria e escassez. Quantas pessoas estão assim, entraram no reinado de Satanás, mas não conseguem sair porque estão fazendo esforço físico, não conseguem mais voltar para a graça, mesmo andando com Cristo. Através dessa palavra você irá ser liberto deste reinado de Satanás. Através dessa palavra você irá conseguir voltar. Através dessa palavra você irá ser restituído em todas as áreas da sua vida. Aleluias. E eu irei provar para você que Cristo já recuperou o domínio de Satanás. Satanás não irá ter domínio sobre a sua vida através dessa palavra. Então abra seu coração agora, porque eu irei falar para você como você irá conseguir voltar para o reinado da graça e sair da lei e também sair debaixo do reinado e da autoridade de Satanás que está sobre a sua vida. E essa palavra ela se encontra lá em 1 Crônicas, capítulo 20, verso do 1 ao verso 2, na qual diz assim: E aconteceu que no decorrer de um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, Joabe levou a elite do exército e assolou o país dos filhos de Amon, e veio e sitiou a Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. Verso 2, que diz assim: E Davi tirou a coroa da cabeça do rei e achou nela o peso de 1 talento de ouro, e tinha pedras preciosas, e foi posta na cabeça de Davi. E Davi tirou, aleluias, da cidade muitos despojos. Ei, aqui nesse tempo era o costume da coroação do rei vencedor nos dias antigos, e Davi foi coroado. Aleluias. Davi não fez nada nessa guerra. Davi só apenas tomou a coroa da cabeça do rei perdedor, porque quem matou o rei foi Joabe. Joabe matou o rei, venceu esse rei, e Davi tomou posse da coroa do rei perdedor, porque Davi também era rei. Ei, e aqui é um tipo da obra que Cristo fez. Aqui nesse tempo, o rei que ganhasse do outro rei, o rei que fosse perdedor, toda a riqueza,
a terra do rei perdedor passava para o rei ganhador. Em sinal de vitória, o rei ganhador pegava a coroa do rei perdedor, colocava sobre a sua cabeça, simbolizando e dizendo: eu venci ele mesmo, a terra dele agora é minha, as riquezas dele agora é minha, o domínio que ele tinha sobre a terra dele, sobre a cidade dele, agora é para mim, porque eu venci ele. E todos que estão comigo também vão desfrutar de todas as riquezas que eu ganhei e de todo o domínio que era do rei perdedor. Assim era no tempo antigo. E Cristo fez isso para que você receba o que foi dado para Adão e que era para ser dado para você se Adão fosse eleito. Satanás conseguiu tirar da mão de Adão porque ele caiu e porque ele falhou. Mas Cristo, vendo que o homem tinha perdido o domínio da terra e mesmo cumprindo a lei não conseguia, o próprio Deus enviou Cristo para que Cristo cumprisse a lei, para que Cristo recebesse todas as sortes e bênçãos, e todos aqueles que crescem e recebessem a Cristo também iria receber todas as bênçãos que Cristo recebeu. Não só todas as bênçãos, mas o domínio para voltar a reinar sobre a terra. Aleluias. E aqui fala que Davi tomou a coroa do rei perdedor, e tudo que era do rei perdedor, todo o domínio sobre a terra passou para Davi. E esta palavra também, para finalizar esta palavra, ela se encontra lá no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, aonde está escrito em João, capítulo 19, verso 1, na qual é uma tipologia de 2 Crônicas que veio se cumprir em João. João, capítulo 19, verso 2, na qual diz assim, João, capítulo 19, verso 2. Depois os soldados fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na cabeça dele e o vestiram com uma capa vermelha. Foi a mesma coisa que eu li em 1 Crônicas. Todos os reis perdedores, a coroa do rei perdedor que tinha sido morto, que tinha sido derrotado, que tinha perdido toda a sua autoridade e domínio sobre a sua terra, a coroa dele era colocada sobre a cabeça do rei ganhador. E aqui Cristo recuperou o que foi tirado das mãos de Adão, que era para ser liberado sobre a sua vida. Todas as bênçãos e o domínio da terra foi recuperado por Cristo. Aqui em João, capítulo 19, verso 2, diz: depois os soldados fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na cabeça dele e colocaram na cabeça de Jesus. Esse aqui foi o ato profético que Jesus deixou confirmado, que ele recuperou o que Satanás tinha tomado da mão de Adão, o domínio sobre a terra. Cristo já recuperou o domínio da terra e entregou para você através da obra dele. Todas as bênçãos Jesus recuperou e liberou para você através da obra na cruz do Calvário. É só você receber, você não precisa fazer nada, você não precisa fazer sacrifício, só creia. E aonde Satanás estava dominando sobre a sua vida, hoje ele não vai dominar mais. Apenas volte para o Éden, que é a graça. Apenas volte para a graça. Larga o sacrifício, larga a lei, creia no sacrifício que Cristo fez. Tome posse de tudo o que Cristo já liberou para você. Porque aonde Satanás estava reinando com espinhos e abrolhos no seu financeiro, na sua saúde, aonde Satanás estava semeando a miséria, a escassez, a maldição, as pragas, as doenças, as enfermidades, as coisas que travaram na sua vida, na sua casa, onde Satanás estava semeando a divisão no seu ministério, onde Satanás estava semeando a divisão no seu casamento, no seu relacionamento, ele não irá semear mais, porque esse domínio já foi tirado. Satanás já foi derrotado para sempre. Assim como a obra de Cristo é permanente, a derrota de Satanás também é permanente. E como símbolo que ela foi permanente, foi quando Jesus colocou a coroa de espinhos, quando
colocaram a coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus. E ele representa que Jesus venceu Satanás, porque o reinado de Satanás é espinho e abrolho. Ele só tem espinhos e abrolhos. Então a coroa de Satanás é de espinhos. E como símbolo e representação e aprovando que Cristo recuperou tudo que Satanás tirou da sua vida, ele colocaram a coroa de espinhos sobre a cabeça de Cristo. Ei, eu não sei o que Satanás tirou da sua vida. Eu não sei onde Satanás semeou para amarrar a sua vida. Eu não sei onde Satanás destruiu, tirou, travou, bloqueou e lançou maldição sobre a sua vida. Eu não sei qual área da sua vida Satanás fez isso, mas eu quero te dizer, declare essa palavra. João capítulo 19, verso 2. Cristo tomou de volta o domínio que foi tomado da mão de Adão e entregou para a igreja, entregou para todos aqueles que crê na obra de Cristo. E aonde Satanás semeou, se você crê hoje na graça e sair da lei, aonde foi destruído, Cristo hoje restaura. Aonde foi semeado espinhos, hoje Cristo entra como seu jardineiro, não para semear espinhos, mas para semear árvores frutíferas. E aonde tinha espinho, Cristo entra hoje tirando. Aonde foi destruído, Cristo entra hoje restaurando. Aonde foi derrubado, Cristo entra hoje edificando e restaurando na sua vida. Aleluias. Eu não sei qual é a área da sua vida que foi destruída, mas creia que Cristo já restaurou e creia na obra que ele fez. O problema é que muitos permanecem ainda sobre o reinado de Satanás. O problema é que muitos hoje permanecem em estado de miséria e escassez, com a vida amarrada, com a vida bloqueada debaixo de maldição. É porque as pessoas tentam cumprir a lei e você sozinho não consegue cumprir a lei. Quando você não consegue cumprir a lei, Satanás vem com a condenação. O erro de muitos é aceitar a condenação e não voltar para a graça. Muitos aceitam a condenação e se afastam de Deus. E é isso que Satanás quer que você faça. Saia da graça, rejeita a obra de Cristo, vai para a lei, porque na lei você não vai conseguir cumprir sozinho. E Satanás vai te bombardear. Satanás vai bombardear sua mente com palavras contrárias, tirando você da graça e afastando você de Deus. Todas as vezes que você afasta de Deus, você sai debaixo da cobertura de Deus. E quando você sai debaixo da cobertura de Deus, você entra na cobertura de Satanás. E a cobertura de Satanás é o reinado dele. Você permite automaticamente que Satanás reine sobre a sua vida. Que Satanás semeie os espinhos. E os espinhos representam maldições, enfermidades, doenças e pragas. E não é isso que Cristo quer para você. Então permaneça na graça. A palavra de Deus diz que Cristo veio trazer as boas novas. E as boas novas é a graça, é o evangelho. E quantos estão caminhando com Cristo, mas ainda estão vivendo e praticando a lei? Não é isso que Deus quer. Deus não quer que você rejeite a obra de Cristo, porque se você rejeitar a obra de Cristo, você está rejeitando a graça. Aleluias. E na graça já foi liberar tudo que você precisa para viver. É só crer, é só receber. Muitos acham que para ser aceito por Deus e para receber algo de Deus, precisa fazer sacrifícios. E Deus não quer mais sacrifícios, porque o único sacrifício permanente e que é para sempre até que a igreja seja arrebatada é o de Cristo. Aleluia. Será que você entendeu e está entendendo essa palavra? Abra o seu coração, porque o Espírito Santo irá trazer o entendimento e a revelação desta palavra. Aleluias, glórias a Deus. Compartilhe para aquela pessoa que você sabe que está na lei, que precisa da revelação da palavra de Deus. Aleluias. E eu encerro esta palavra por aqui. Se você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse conteúdo, compartilhe este canal para que muitas outras pessoas sejam alcançadas e abençoadas por Deus, assim como você foi alcançado e abençoado por Deus, em nome de Jesus. Eu queria agradecer você que está aqui comigo até agora. Que Deus venha te abençoar, que Deus venha trazer o entendimento dessa palavra no seu coração, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo e até a próxima palavra, em nome de Jesus. Deus abençoe.